Módulo 1, o investidor deseja receber 4 mil por mês em valores de hoje, indefinidamente, mantendo o poder de compra ao longo do período de usufruto. A taxa de rentabilidade nominal esperada é de 12% ao ano e a inflação projetada é de 5% ao ano. Considerando que os pagamentos mensais serão reajustados pela inflação, qual é o valor necessário hoje para sustentar essa renda perpétua real? Tá? Vamos lá, então, uma questão extremamente prática, né, extremamente dia a dia, pegando aí o jeito de fazer, a gente tem um conforto legal de fazer o próprio planejamento, usar na prática para clientes, então eu considero que seja uma questão bem interessante aí para a gente absorver a forma de fazer, e eu vou passar a minha forma de fazer, tá? A forma que eu considero seja a mais prática, e é utilizando a HP, tá? Basicamente utilizando as teclas financeiras da HP. No primeiro momento, o que eu sugiro que a gente faça aqui? Destacar os principais tópicos aqui, como sempre, né, que a gente sugere. O que a gente tem, então? Um planejamento de aposentadoria, certo? E quando a gente fala em planejamento de aposentadoria, via de regra, a gente vai precisar levar em consideração o quesito inflação, ou seja, a renda que essa pessoa vai ter lá na frente é preciso que seja atualizado para que mantenha o poder de compra dela pelo período, né? Além disso, um outro fator importante é a questão da perpetuidade. Ou seja, a gente não tem um prazo de validade, a gente pode até estimar uma expectativa de vida, mas a partir do momento que a gente calcula uma renda perpétua, a gente tem, pela perpetuidade, de maneira infinita, esse fluxo de recebimento. Tá? Então, a questão está nos pedindo justamente isso, uma renda perpétua e real. Então, nós já sabemos essas duas informações importantes. Quando a gente fala em real, né, o que a gente precisa fazer é descontar da nossa rentabilidade nominal, da rentabilidade que a gente tem, a inflação do período, basicamente. Tá? Então, primeira questão acaba sendo essa aí, para a gente chegar na nossa taxa de rentabilidade real. Tá? Então, vou trazer aqui a nossa HP para a tela, para nós fazermos esse cálculo juntos. O que a gente tem, então, de taxa nominal? Tá? Nós temos aqui 12% ao ano, que é a expectativa de rentabilidade, mais inflação de 5%. Tá? Então, a gente tem que tirar uma pela outra. Tá? Então, vamos lá, no nosso HP, vamos puxar 12, divido por 100 e somo 1. Tá? De novo. Então, nosso 12, rentabilidade nominal, divido por 100 e somo 1. Tá? Tenho aqui, em fator de taxa, a nossa rentabilidade. Faço a mesma coisa para a nossa inflação. Tá? 5 divido por 100 e somo 1. Tem aqui a nossa inflação. Como eu vou subtrair uma taxa pela outra, a gente vai tirar do 12 em fator de taxa, pelo 5 vou dividir, e a gente vai chegar aqui na nossa rentabilidade real, que é de 6,67% ao ano. Essa é a nossa rentabilidade anual. Tá? Até aqui, todo mundo acompanhou o básico de trabalho ali de fórmulas, né? De fórmulas não, de taxas. Tá? Então, passamos para o fator de taxa, dividimos uma pela outra para fazer a subtração, chegamos à rentabilidade real anual. Um detalhe importante aqui, pessoal, que muitas vezes a gente acaba acelerando aqui o processo, né, na questão da euforia da prova, e acaba não se dando conta, é que ele está pedindo aqui a renda mensal. Tá? Então, como já colocaram ali no chat, inclusive, o raciocínio mais rápido é passar para mês, essa taxa que nós estamos em ano. O que nós fazemos, então? Dividimos por 100, somamos 1 para deixar em fator de taxa e fazemos aquele jogo do quero para tenho, né, elevado ali na quero para tenho. Então, eu quero para um mês, tenho para 12, que é o meu ano, divido e elevo. Tá? Então, tiro aqui o meu 1 e multiplico por 100 para trazer ele para percentual. Ou seja, a minha rentabilidade real ao mês será de 0,5393, 0,54. Tá?
Vou salvar ela aqui na nossa caixinha 1, só para a gente usar agora na parte do valor que nós precisamos ter para gerar essa renda perpétua. Tá? Todo mundo chegou aqui na taxa? Vamos em frente. Gabriel? Diga, Virginia. Eu confesso que eu não cheguei porque eu fiquei paralisada aqui. O seguinte, os pagamentos serão reajustados pela inflação. Aí eu achei que essa taxa nominal era só pegadinha e que a inflação seria a correção. Então, eu não fiz a diferença, sabe? Aí isso estava me deixando assim, porque não batia o número. Aí Entendi. eu fiquei nessa, assim, não, ele está dizendo que o reajuste é só pela inflação. Entendi. Então, não foi nem a questão do cálculo em si, foi a questão da interpretação da questão, certo? Então, aquela introdução que eu fiz foi justamente para a gente criar esse conceito do cálculo da renda perpétua, a renda real perpétua que a gente vai ter na aposentadoria nesse caso. Tá? Então, basicamente, eu estou tirando só a rentabilidade de fato, como se eu estivesse repondo a inflação. O cálculo é esse. Tá? Então, a gente tem a nominal, quando a gente desconta a inflação, considera-se que eu estou tirando só aquele que excede a inflação. Tá? Então, isso faz com que esse reajuste aconteça e mantenha o poder de compra ao longo dos anos dessa pessoa, desse investidor, no caso. Tá? Então, foi mais uma questão de interpretação aqui da questão, né? Isso, foi 100% interpretação. Isso aí que me fez errar. Perfeito. Então, basicamente, rentabilidade real a gente vai descontar aqui como se a gente estivesse repondo a inflação e não utilizando, né, do nosso poder de compra, né, diminuindo ele ao longo do tempo. Beleza, chegamos na nossa taxa, tá? 0,54 arredondado, né? Salvamos aqui mais 4 casas decimais para facilitar. O que a gente faz, tá? Tem várias formas, né? O Lucas colocou ali uma forma ali, que é dividir a renda pela taxa. Tá? Uma forma que eu gosto de fazer, eu particularmente gosto de fazer, tá? É pegar e utilizar as teclas financeiras. Tá? E aí não tem o certo é chegar no resultado. Tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar, tá? Aqui a gente tem a taxa, eu vou colocar ela no nosso I já. Tá? Nós temos uma necessidade de retirar 4 mil por mês. Então, nosso fluxo é de 4 mil. Sempre quando eu falo em fluxo, nas teclas financeiras da HP, eu estou falando da PMT, né, dos payments, dos pagamentos. Tá? Então, eu coloco aqui 4 mil no meu fluxo. Como é perpétuo, eu posso colocar 99999, encher de 9 aqui, uma dízima aqui de 9, no N. Tá? Dessa forma, tá, em algum momento do perpétuo, vai zerar o meu FV. Só para mostrar que dessa forma eu também chego no nosso número aqui na nossa resposta, que é a letra C. Tá? Então, particularmente, tá? E como eu falei, não tem a forma certa. Pode fazer de uma forma, de outra, mais simples, mais rápido. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Quanto mais ferramentas tem, mais consegue se sair bem nessas situações. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso número, que é o nosso valor presente, que é quanto a gente tem que ter para gerar um fluxo de 4 mil de forma perpétua, 4 mil acima da inflação de forma perpétua. Tá? Então, aqui temos nossa resposta. Tá? Arredondado, mas ali é a letra C, 741 com 741.743 é o suficiente para gerar essa renda de 4 mil por mês acima da inflação. Tá? Tirar a prova real, como é que eu faço? Mesma coisa, pego ali, tenho o meu valor, chamo o I e chamo o percentual, que vai dar os 4. Então, entendendo o raciocínio, como chegar ali é um detalhe. Tá? Letra C, então, pessoal, alguma dúvida? Alguém não chegou nessa letra C? Falta de uma opção das 3, né? Não consegui entender bem, Lucas. Pode vir de novo? Falta de uma opção damos 3, né? Não sei se é só para mim que está abafado o som. O fone dele, eu acho que está com problema. Ô, Lucas, Para cima do o que fone, tá? você está falando está saindo abafado. Tá, beleza, entendi. É isso aí. O importante é ter ferramenta, né? Ter uma caixa de ferramenta cheia. Tá? Excelente, excelente. Bom, vamos em frente.
Opa, vai passar várias agora. Um segundinho aqui que o PowerPoint está pensando. Melhorou o áudio aí, professor? Melhorou, melhorou. Agora deu para ouvir melhor. Mudei aqui. Boa. Dá uma guardadinha aí, pessoal, que o PowerPoint está pensando. Ele vai passar alguns slides para frente quando ele voltar. Não, foi. Vamos lá, então. Questão de número 2. Um cliente apresenta o seguinte panorama financeiro ao final do período. Sua renda líquida anual é de 120 mil. Suas despesas anuais somam 90 mil, sendo 60 referentes a gastos essenciais. Ele possui ativos líquidos, representados por disponibilidades e aplicações de resgate imediato, no valor de 150 mil, além de um total de ativos de 400 mil. Suas dívidas de curto prazo, como cartão de crédito e cheque especial, correspondem a 30 mil, enquanto suas dívidas totais, considerando curto e longo prazo, alcançam 100 mil. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta que apresenta na sequência os seguintes indicadores: índice de poupança, índice de liquidez, índice de cobertura e índice de endividamento. Tá? Então, diversos relatos de que veio aí questão de balanço na prova, e aqui veio um balanço de forma textual, pode vir em forma de, organizado, em forma de balanço, mas aqui a gente está falando de balanço pessoa física, então a gente tem esse desafio aqui de organizar as informações em primeiro lugar, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é organizar as informações. Como que a gente vai organizar isso aqui? Primeiro, separar o que é ativo do que é passivo, tá? Então, qual que é a sugestão que eu dou? Vamos reler e vamos separar. Primeiro, com a visão de ativo, depois com a visão de passivo. Então, renda anual, tá? De 120, pintei ali de verde. Depois suas despesas, fica ao lado do passivo, tá? Discriminando ali que 60 mil são gastos essenciais. Depois disso, possui ativos líquidos representados por disponibilidades e resgate imediato de 150. Beleza, 150. Além de um total de ativos de 400. Ok. Terminar de ler só para ver se não tem mais nenhum ativo aqui pendente. Dívidas, como cartão, cheque especial, dívidas totais, tá? Beleza. Destacamos aqui quais são os ativos. Vamos ler de novo agora buscando os passivos. Despesas anuais, ok? Gastos essenciais, ok? Ativos, papá. Suas dívidas de curto prazo, como cartão de crédito, cheque especial, correspondem a 30, enquanto as dívidas totais, 100. Depois que a gente organiza, fica tudo muito mais fácil. Por quê? Vamos lá. Primeiro de tudo, porque esses índices aqui, esses indicadores que estão sendo pedidos, eles vêm no formulário, tá? Para quem tem dúvida, puxei aqui o formulário da própria Planejar, tá? Então, aqui estão as fórmulas de índice de poupança, índice de endividamento, de liquidez, e assim por diante, tá? Então, basicamente, aqui a gente precisa ter o entendimento do que a gente precisa fazer, tá? Então, pegamos, destacamos, organizamos, escrevemos no espaço em branco que tem, separamos de um lado para o outro para ter clareza do que a gente vai fazer aqui, tá? Como a gente está fazendo juntos, eu vou utilizar das ferramentas que a gente tem à disposição para facilitar esse nosso processo. É exatamente o que eu estou sugerindo que vocês façam no cantinho da folha, eu fiz aqui e fiz no Excel só para ficar mais organizado para a gente, tá? Então, separei para um lado a parte positiva, do outro lado a parte negativa, de um lado os ativos, do outro lado os passivos. Beleza? Então, nós temos aí a primeira índice que está nos perguntando é o índice de poupança. Tá? O que é o índice de poupança? É aquela quantidade que, em relação à minha receita, eu consigo poupar, consigo guardar no período. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Preciso pegar minha renda, diminuir as minhas despesas, ver quanto é que sobra e diminuir e dividir ela pela minha renda líquida. Basicamente é isso que a fórmula está nos dizendo ali. Tá? Então, vou puxar aqui para ficar mais visual para a gente. Ó, o que nós fizemos? Índice de poupança. Deixa eu aumentar aqui. Nós pegamos nossa renda, subtraímos para as nossas despesas, o que eu consigo poupar, e aí eu divido pela minha renda. Tá? Ou melhor, eu divido a minha renda por essa poupança. Tá? Então, o raciocínio, vamos puxar aqui, nosso formulário,
é esse. Cadê? Aqui, índice de poupança. É o resultado disponível para investir divididos pela minha receita, como eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? 120 menos 90 dividido pelo 120. Tá? O resultado disso é 0,25. Ou 25% do que eu ganho, eu poupo. Eu tenho essa capacidade de poupança. Tá? Então, índice, aí, o indicador aí de capacidade de poupança, índice de poupança, 0,25. Tá? Chegando nesse número, a gente já tem conforto aqui de eliminar a A e a D. Tá? Vamos conferindo agora o restante. Paro aqui e pergunto. Alguma dúvida? Basicamente, organização e aplicação ali da fórmula, tá? E é uma subtração depois divisão. Tá? Adiante, então, o próximo índice que nos pede é o índice de liquidez. Tá? Então, nós temos aqui o nosso índice de liquidez, que são os ativos de curto prazo, dividido pelos passivos de curto prazo. Tá? Como a fórmula nos diz. Então, o que nós temos aqui? Índice de liquidez, nós vamos pegar os nossos ativos líquidos, que são as nossas aplicações, como está dizendo ali no enunciado, 150 mil, tá? Disponibilidades, aplicações, dividido pelas nossas dívidas de curto prazo, como também está escrito aqui no nosso enunciado, que é o cartão de crédito e o cheque especial. Dividindo, então, 150 por 30, nós temos o resultado que é 5. Tá? Então, nós temos aqui nosso índice de liquidez em 5. Tá? Acertando essas duas, né, a gente já vem aqui com a resposta, obviamente, né, porque a gente já consegue eliminar a B. Mas, ó, claro que a gente vai exercitar aqui e calcular até o final. Tá? Diga, Lucas. Professor, eu não sei se todos aqui, uma parte não fez ainda o CFP, mas eu fiz a prova na última edição, e os balanços não vêm tão bonzinhos assim, não. O balanço vem bem completo, mas bem cheio mesmo. As informações estão bacanas para o pessoal entender a essência aí. Mas na hora lá, já se prepara que vai vir bastante informação aí para você separar o que é ativo e o que é passivo aí, entendeu? Exato, exato. Aqui eu estou trazendo questão conceitual para a gente conseguir entender, né, o que é dívida de curto prazo, dívida de longo prazo, o que é poupança, tá? Mas para a gente separar em caixas e quando vier a questão mais complexa, né, a gente tem mais bagagem para fazer. Diga, Juliana. Não, era só para falar que lá em buscar questões, né? Tem questões que tem o balanço bem complexo, tão quanto a prova. Também já fiz a prova, agora estou fazendo modular, mas se vocês buscarem pelo módulo 1 e filtrar o assunto, vocês conseguem questões com balanços mais elaborados, que são ali parecidas com a prova. Então, tem na plataforma também. O que me salvou foi o Germano. Ele fez o pré-prova, o balanço que ele fez, parecia que ele que fez a prova lá na Planejar lá, foi muito parecido. Então foi o que me salvou aí no dia, foi a pré-prova. Perfeito, pré-prova é bem importante. Eu lembro quando eu fiz tanto o pré-prova, né, o simulado, quanto inclusive entre provas, tá? Quem vai fazer a prova completa, o entre provas também foi bem importante aí na minha jornada. Entre uma prova e outra ali, depois do almoço, fiquei ali escutando a live, acompanhando, sem dúvida nenhuma. Mas essa colocação da Júlia é bem importante, aqui trazendo de uma maneira conceitual. Estou sentindo dificuldade, fiz a prova ali, veio muito diferente, veio muito mais complexo, não consegui identificar, não consegui com um conceito identificar, pegar ali, selecionar todas as questões de balanço, fazer até fluir de uma maneira mais facilitada, tá? Bom, Gabriel. Diga. Evan, tudo bem? Beleza? Beleza, boa noite. Eu tô fazendo meu feijão aqui, mas tô escutando vocês, né? É vida de gente que mora sozinha, tá estudando, fazendo um monte de corre. Eu corroboro muito com o que o Lucas falou. Eu vou para minha quarta prova, tá? Então, sim, os balanços são muito elaborados, sim. Mas na plataforma tem bastante, tem um repertório muito bom de questões de balanço, tá? Eu mesmo estou
digamos assim, estou numa reta final, né? Espero encerrar, se Deus quiser, esse ciclo esse ano ainda em outubro, e eu estou focando muito em exercício, simulado, caneta, papel, lapiseira na mão e exercício. Não tem segredo. Né? Isso vai te dar, inclusive, até velocidade de você tentar resolver as questões que vão vir. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar de recado aí para quem está chegando agora, aí, quem ainda não fez a prova também, tá? Que a plataforma é top, tem repertório imenso, é só treinar. Perfeito, perfeito. Ótima colocação, obrigado, Estevam. Muito bom aí quando vocês compartilham a experiência de vocês. Tá? Excelente. E o exercício, ele é, na minha opinião, ele acaba trazendo para a gente ali a parte operacional, a parte de fazer, a parte de executar, ganha velocidade. Então, eu recomendo bastante aí, depois que passar por todos os módulos, fazer muita questão, e naquelas questões que tem mais dificuldade, como a Júlia falou, né, pega ali todas que tem na plataforma daquele assunto e disseca todas elas. Tá? Bom, só avançando aqui, então, e a ideia aqui, pessoal, obviamente, que é tirar dúvidas, questões mais conceituais, para a gente realmente exercitar individualmente, pontualmente, naquilo que a gente tiver mais dificuldade, tá? Avançando, então, aqui na questão do índice de cobertura, tá? Que basicamente são os nossos ativos divididos pelas nossas despesas essenciais, tá? Então, só seguindo o raciocínio aqui, vamos... Opa. Vamos chamar aqui nosso índice de cobertura, que basicamente eu tenho nossos ativos líquidos, tá, nossas aplicações, dividido pelos nossos gastos essenciais, o quanto que eu consigo cobrir das minhas despesas essenciais com o que eu tenho de liquidez. Basicamente é isso, então eu vou dividir um pelo outro. Ativo líquido pela despesa essencial, que vai dar a resposta ali de 2,5. Está ali também na sequência da alternativa C. E por fim, o endividamento, em que eu pego minhas dívidas totais e divido pelos meus ativos totais. Tá? E aqui o grande ponto é que o pessoal que ainda não fez também tem uma dificuldade maior, um grau de dificuldade maior, mais complexo, com certeza, tá, a prova, mas vai vir aqui outras categorias, outros lançamentos, para que tu enquadre em dívidas totais e ativos totais, consiga fazer esse somatório para depois diminuir, não vai vir tão mastigado, é isso que o pessoal quer dizer. Tá? Então, vem mais detalhes de informação que tu vai conjugar elas para dizer isso aqui é dívida total, isso aqui é ativo total, e divide um pelo outro. Tá? Então, basicamente, é isso. Diga-se, Suzana. Não, eu queria saber qual foi o valor que você pegou aí dos ativos dividido pela dívida total, porque não deu tempo de fazer. Aqui, ó, eu deixei destacado para ti ali, tá? Então, o total de ativos, 400, dividido... o 100 dívidas totais, dividido pelos ativos totais. Tá? Então, 100 dividido pelos 400, a gente chega no 0,25. Ô, Gabriel, eu não sei se foi interpretação minha errada, tá? Eu cheguei na resposta certa, mas foi muito tentativa e erro, né? Uhum. No meu entendimento da questão, né? Para achar aí o índice de endividamento. Que ele tinha, cadê ele, ó? Ele tinha 150 mil, né? De ativos. Além desses 150 mil, ele tinha mais 400. Que daria um total de ativos de 550, não 400, né? Então, assim, se eu pegar 550, perdão, cadê? Eu entendi. Eu anotei aqui. Se eu pegar ali os passivos exigíveis dividido pelo ativo, que era os 400 mais 150, ele dava 0,18, não 0,25. Aí eu falei, será que eu que entendi errado que esses 150 mais 400? Eu fiquei nisso, né? Entendi. Eu entendi a tua dúvida, e é uma dúvida genuína, digamos assim. É muito mais na questão da escrita, né, do português do enunciado, né? Pode ser que tenha gerado uma dúvida. Agora, meu entendimento, tá? Até porque foi o que escrevi, mas além de um total de ativos de 400, eu tentei deixar o máximo explícito possível que o total de ativos era 400. Entendi. E o que me dificultou ainda, porque assim, você colocou, estava ali, 150 além de 400. Sim, bom, além dele deixou uma margem, eu concordo com isso, e aqui na parte de baixo, que ele fala das dívidas de curto prazo e longo prazo, fala, ó, curto prazo, 30 mil, né, que alcançam 100 mil.
Então, falei, bom, aqui ele tá somando, e aqui em cima ele tá falando que um é 150 mais 400. Então, eu peguei 2 pontos da questão que me acabou confundindo, né? Perfeito. Como não tinha a resposta, eu falei, bom, vou tentando. Mas, assim, se tivesse uma questão que somasse 400 mais 150 como a resposta aqui, eu ia marcar ela com certeza. Sim, sim, e naturalmente abriria a brecha aí para contestação, né? Ah, aqui, como comentei, até na parte das dívidas totais, eu fiz questão de colocar dívidas totais para a gente não ter essa dúvida, mas ali eu concordo que o além deixou uma brecha, tá? Mas o raciocínio é esse, é dívidas totais dividido pelos ativos totais ali para o endividamento, tá? Show de bola. Vamos em frente. Questão, então, de número 3. Vamos lá. Então, um Ô, cliente... Gabriel, rapidinho, Diga, só um minuto. claro. O que o Lucas falou é bem pertinente, e aí se você até puder mudar lá no texto, né? Porque eu sei que esse laboratório ele vai ficar gravado, mas uma vírgula e uma palavra muda tudo, né? Então, o contexto aqui na prova do CFP também é muito da interpretação do texto, né? Então, Uhum. isso confunde realmente. Quando eu falei para você, não tive tempo de fazer, realmente, quando eu peguei aqui e comecei a separar, eu coloquei 550 também. Então, assim, realmente, eu acho que faz sentido você mudar esse texto aí, tirar esse além, entendeu? Beleza, pode deixar. Fala, Lucas. O outro Lucas. Ô, mestre, deixa eu tentar só compartilhar mais uma coisa que eu Claro. acho que não fui feliz na última prova, e eu vou mudar isso nessa. Foi que teve algumas questões que eu estava resolvendo no momento lá da prova, que eu percebi assim, putz, eu não estou achando essa questão. Cara, eu vou pular e vou deixar para lá, porque eu não estou achando o resultado dela. E eu não estava achando o resultado da prova, porque não tinha o resultado da prova. E eu, em vez de entrar com recurso, eu falei assim, e alguém vai entrar com recurso. Não, que não sei o quê. E joguei a responsabilidade para outras pessoas. Pessoal, se vocês tiverem dúvida e achar que não conseguiu achar o resultado, chama o fiscal e, entra com recurso por si próprio. Não fique dependendo dos outros, não. Uma coisa que eu errei na outra, mas eu não vou cometer erro dessa vez, não. Uma dica, né? Beleza, beleza. Dicas são sempre válidas. Questão de número 3, então. Um cliente procura o seu planejador financeiro para avaliar alternativas de aquisição de um automóvel e de obtenção de crédito emergencial. No diálogo, ele relata que recebeu 3 propostas distintas. Uma administradora ofereceu a possibilidade de participar de um consórcio em que ele pagaria parcelas mensais e poderia ser contemplado por sorteio ou dar um lance para receber o bem. Um banco apresentou um contrato de leasing, no qual ele arcaria com as prestações periódicas, tendo ao final do prazo, a opção de compra do veículo pelo valor residual, e outra disponibilizou um crédito via penhor, no qual ele entregaria joias de família como garantia e, ao quitar a dívida, poderia reavê-las. Com base nas características de cada instrumento, assinale a alternativa correta. Então, uma questão aqui mais light, depois aí da questão do balanço, dos cálculos, mais questão comercial até de dia a dia aí, de quem trabalha com esse tipo de produto. Vamos lá. Letra A. O consórcio funciona como um financiamento tradicional, pois envolve o pagamento de juros mensais sobre o saldo devedor. Então, até na hora de falar, eu já vim com o conceito do autofinanciamento, né? Então, o consórcio ele não é como um financiamento tradicional, a gente sabe que não é, né? Principalmente não envolve pagamento de juros. Tá? O que a gente tem no consórcio é um autofinanciamento coletivo, né? Tem uma taxa de administração e não taxa de juros. Adiante. O leasing, então, é apenas um contrato de aluguel, sem qualquer possibilidade de aquisição definitiva do bem. Na verdade, pelo contrário, né, o leasing tem a característica de poder ser adquirido ao final do período do contrato o bem em questão. Letra C. O penhor não exige entrega física do bem em garantia, bastando apenas sua avaliação pelo credor. Aqui também a gente tem a necessidade da entrega e da custódia do bem ou no caso, existe um monopólio da Caixa Econômica Federal, no caso de penhor, até a quitação
do crédito, né? Então, exige a entrega física. Então, o bem fica custodiado até o final. Tá? E letra D, o consórcio é um mecanismo de autofinanciamento em grupo, tá? Como até o professor Ronaldo brinca ali na aula, é uma vaquinha, né? O leasing é um arrendamento mercantil com opção de compra ao final, e o penhor é uma operação de crédito com garantia real, né? Com a entrega do bem ao credor. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa alternativa letra C, com letra D, como alternativa correta. Tá? Então, questão aqui, basicamente, conceitual, nível água na canela, nível mais tranquilo, tá? Mas também foi relatado aí que caiu o conceito aí de penhor na última prova, tá? Penhor, leasing, que é mais utilizado. Aí algumas características importantes, tá, pessoal? Que ali na hora da aula a gente acaba falando, mas, por exemplo, leasing, a gente pode ser que venha na questão se é um serviço ou não, leasing é um serviço, e por esse motivo não tem incidência de IOF. O penhor, aquele dado que eu falei ele sobre a custódia, e eventualmente não havendo a quitação, o bem é leiloado e é quitada essa dívida, e se o bem excedeu o valor da dívida, esse valor ele é devolvido ao proprietário do bem. Então, detalhes ali que podem vir na prova também, que é importante a gente saber bem o conceito de cada uma, que é uma questão que vale tanto quanto uma questão de balanço complexo, tá? Então, aí uma questão mais conceitual desses produtos financeiros, tá? Seguimos? Questão número 4. Temos aqui, então, um planejador financeiro certificado que foi contratado para elaborar um plano de investimentos de longo prazo para uma família. Durante as reuniões, ele recomenda a aplicação de determinados fundos que, além de estarem na prateleira da instituição em que trabalha, também lhe garantem o recebimento de uma comissão adicional paga pelo gestor dos fundos. O profissional não informou ao cliente sobre a existência dessa remuneração paralela, tampouco sobre o potencial conflito de interesse. Em algum tempo depois, o cliente descobre a situação e questiona a conduta do planejador. Com base no Código de Ética e Responsabilidade Profissional do CFP, essa conduta pode ser classificada como. Tá? Então, é extremamente importante que a gente conheça, né, o Código de Ética, tá? E saiba bem ali as regras que ele acaba abrangendo. Tá? Sobre o Código de Ética, pessoal, eu já vi que teve divergência aí no chat, tá? Vamos nós. Eu trouxe aqui, né, o Código de Ética da própria Planejara, aqui, que eu baixei da Planejara agora mais cedo. Opa, não carregou aí, né? Aí, foi. Tá? Temos aqui, então, né, o nosso Código de Ética, carregando bem devagar aí, tá? Que é muito importante, pessoal, que vocês leiam bastante isso aqui, entendam bastante isso aqui, saibam, porque tem muita questão aqui, tá? O que a gente tem aqui, então? Primeiro, até para não gerar a discussão, se é leve, se é grave, eu deixei todas graves ali para a gente ter a discussão mais aqui, ao vivo, sobre o assunto, tá? Mas o que a gente tem? Lá nas infrações, tá? Lá na seção 3, as regras, tá? Nós temos aqui, na regra 2, que o planejador financeiro CFP, né, o planejador CFP e o associado não deverão emitir a clientes ou terceiros os potenciais benefícios gerados em proveito próprio pelos serviços prestados. Então, aqui a gente está enquadrando, né, essa falta, né, aqui na número 2, tá? Que é uma falta leve a grave, mais multa, observada ali os parágrafos desse Código de Ética. Então, a gente tem aqui, né, uma falta grave, né? Pode ser considerada grave. Aí a gente entra num segundo aspecto, que é o aspecto dos princípios. E o aspecto dos princípios, pessoal, de fato, se a gente ficar ali filosofando em cima dos princípios, gera dúvida, tá? Pode ser mais de um, pode ser um ou outro, isso é natural que aconteça. Por isso que é legal que a gente saiba como que é cobrado.
E lá na aula do Lucas, inclusive, vem bem claro ali quais são os macetes para a gente saber, como, por exemplo, diligência. Quando fala-se em diligência, o que infringe, né, o princípio da diligência? É algo sempre vai vir, né, via de regra, exatamente, relacionado a prazo, ao cumprimento do prazo. Tá? Quando a gente fala no princípio de competência, tá, refere-se a estar atualizado, estar apto, estar capacitado, a competência para fazer tal atividade, tal tarefa. Tá? Também não é o caso aqui. E agora a gente entra no C e no D, que eu vi que teve discussão. Eu digo, pessoal, que a gente tem que pensar no qual que melhor se encaixa. Se a gente ficar filosofando, dá para ser objetividade também, vai abrir brecha para a gente criar essas minhocas na nossa cabeça na hora da prova. Então, tem uma frase célebre aí que quem vai acompanhando aí as aulas, as questões, etc., não discutir, né? Não ficar se debatendo em relação a uma questão e vendo o que mais se enquadra, tá? Ser objetivo. Objetividade é o ponto de ser objetivo, né? Sempre muito rodeio, ser direto, ser prático, tá? Isso que é o princípio da objetividade, certo? Quando a gente fala em integridade, a gente está falando de honestidade, isenção, transparência e probidade, que é uma palavra mais diferente, que a gente não usa tanto, é ser justo, imparcial e revelar conflitos de interesse. Tá? Com isso em mente, pessoal, resta alguma dúvida entre C e D? Diga, Virgínia. Oi, Gabriel. Na verdade, eu não tenho dúvida entre C e D. É que, no meu ver, era para ser cliente em primeiro lugar, tá? Por quê? Eu vi recentemente, eu não sei se foi vídeo, enfim, revendo as aulas e vi, eu acho que o Germano dizendo assim, não é desonesto, não é errado você vender um investimento que tem uma taxa alta ou que seja mais cara. Não é errado. Só que você não está botando o cliente em primeiro lugar. E também em relação à probidade, não tem mais probidade aqui. Eu acho que teve no passado. Então, realmente, isso nenhuma dessas quatro, para mim, se encaixaria. Para mim, realmente, era o cliente em primeiro lugar. Eu confesso, olha, desculpa, todo mundo aí que está assistindo, não sei se eu estou viajando aqui, mas, sinceramente, eu acho que até a planejar se confunde quando vai fazer esses princípios, porque são tantas coisas tão embaralhadas, né? Uma puxa a outra, mas eu confesso que, para mim, essa questão iria direcionado para o cliente em primeiro lugar. É isso. Beleza. Júlia, quer falar? Eu já respondo aí. Sim, na verdade eu ia falar que a questão do... Eu tinha colocado alguns macetes para eliminando questões e acabou que eu me peguei nessa também, porque eu tinha respondido C. Eu tinha entendido que ele tinha feito a oferta ali colocando o objetivo dele à frente do objetivo do cliente. Por isso que eu coloquei como objetividade, mas você explicando ficou claro. Então, eu uso como palavra-chave para eliminação, por exemplo, né, para integridade, probidade, quando falar que o cliente ocultou. Tipo, se falar na questão, falar o cliente ocultou informação. Daí eu já elimino a objetividade, por exemplo, né? É que nessas questões de princípio, eu estou tentando partir por eliminação, sabe? Palavras-chave, para eliminando, para que não fique tão confuso. Então, acabou que eu me peguei nessa, porque lendo a questão, eu tinha entendido que o assessor tinha entrado colocando o objetivo dele à frente do cliente. Você explicando ficou mais claro, sabe? Mas na leitura me pegou um pouco, e aí... Perfeito. Respondendo... Diga lá, aí eu já... Eu acredito, assim, também estou caindo um pouquinho de paraquedas aqui hoje, né? Bem-vindo. Obrigado. A objetividade, eu acredito que seria uma coisa que ele não teve a intenção de ocultar, né? Ele simplesmente não se fez entender
sobre um determinado aspecto dos investimentos, né? Não foi o caso aqui que ele ocultou propositalmente. Só isso que eu queria dizer. Minha visão é essa. Beleza. Diga, Suzana. Eu sempre que pego essas questões, eu analiso se ele infringiu os objetivos do cliente. E a parte da integridade aí é porque realmente ele não foi honesto, né? E houve aí um conflito de interesses, né? Porque ele estava ligado aí na comissão dele. Então, assim, eu acho que a questão, nessa questão aí, acho que ficou bem claro para mim que ele não falou do API, não falou que ele não trabalhou de acordo com o perfil do cliente. Eu acho que ele foi desonesto. Perfeito. O que acontece, pessoal? Naturalmente, tá? Que se tivesse aqui cliente em primeiro lugar, seria um dos princípios que foi infringido, digamos assim. Tá? Então, se tivesse uma outra alternativa, só com cliente em primeiro lugar, com certeza poderia ser mais de uma alternativa. Tá? Poderia ser essa e a D, por exemplo. Por isso que eu sempre recomendo que a gente não fique discutindo com a questão. Tá? Se a gente começar a ler a questão de forma objetiva, tá? E aí você fica pensando, não, mas ele não faz por mal, está dizendo isso na questão. Tá? Quando a gente não tem informação na questão, a gente não pode deduzir. O que a gente tem posto? Tá? Que ele não informou que ele estava ganhando algo além do acordado. Ou seja, ele feriu ali a questão da transparência, no mínimo na integridade, tá? Que é relacionado à transparência. O CFP ele tem que ser transparente com o cliente. Se ele tem ali a cobrança, ele tem um ganho além, ele tem que ser transparente nesse sentido. Por isso que integridade, sem dúvida nenhuma. Depois, a gente tem a questão da probidade, que é relacionada ali à questão de ser justo e parcial e revelar conflitos. Aqui tem um conflito claro no mercado, tá? Que vou oferecer um produto por conta, né, de uma receita que eu tenho diretamente lá do gestor do fundo. Tá? Então, aqui existe também um conflito que não foi revelado. Tá? E aí ele acaba infringindo ali o princípio da probidade. Fala, Olivier. Eu acho que o ponto crucial é a gente não sempre tem essa história de não discutir com a questão, né? Mas o que eu verifico? Os PDFs da Planejar, daí se a Planejar está certa ou está errada, depende. Foi bem traduzida a moda bicho. Tanto que a teoria moderna de carteira está como moderna teoria de carteira. Então, se a gente pegar um psicólogo, um professor de português e botar essas questões na frente, eles não vão se acertar nunca. Então, é muito mais em cima do que está escrito mesmo ali. Todo mundo diz para ler bastante os PDFs, né? Porque nessas duas questões aí, tá certinho. Lá na integridade tem o não omitir benefícios. E ali omitiu. Beleza, é o que a Planejar disse. Se cognitivamente está certo, se o português está certo, Planejar meio que traduziu aquilo assim, ó. A moda bicho meio que lê aquilo ali, cara, se bater uma palavra parecida é esse, daí não precisa ficar filosofando. É o que eu tenho feito para acertar, tem dado certo. Não discutir com a tradução da Planejar, eu acho que é uma... Excelente colocação, Olivier. Já passa a palavra aí, Lucas. A questão é que a gente dá esses briefings ali, diligência, prazo, competência, manter-se atualizado, essa questão de revelar conflito, muito porque é assim que vem. Se a gente for pegar e olhar no dicionário, vai abrir brecha se a gente pegar e buscar o que eu entendo por objetividade. Aí tu vai enviesado tentar achar a resposta e justificar aquilo ali. Então, por isso que é importante a leitura, tá? E esse exercício ali de acordo com o que a Planejar pede, porque ela pede exatamente de acordo com o que ela, né, define no Código de Conduta, Código de Ética e Responsabilidade. Fala, Lucas. Eu só vou acrescentar aí, porque a nossa parceira citou aí conduta desonesta, né, por parte do assessor, e isso daí é gravíssima, né? Então, são 4 que eu sempre me pego gravando aqui, que é informações falsas, condutas desonestas, não segregar o patrimônio, né, e confidencialidade. São as 4 principais gravíssimas. Então, tomar cuidado aí com conduta desonesta, porque isso é gravíssima, diferente do falta grave que a gente tem no exercício.
Perfeito, perfeito. A gente tem que conhecer bem, tá? Óbvio que para execução profissional, mas para a prova também, tá? Então, só para arredondar, tá? Não deve vir questões que pode ser cliente em primeiro lugar e integridade em questões separadas, tá? Eles evitam que aconteça isso, tá? Então a gente tem essa questão ali que o Olivier falou de buscar ali as palavras-chave ali como a planejar pede, tá? De bola, vamos adiante. Então vamos lá, um país apresenta crescimento econômico abaixo do potencial, acompanhado de queda generalizada dos preços e aumento do desemprego. Os analistas identificam a presença de um hiato deflacionário na economia. Diante desse cenário, o Banco Central precisa adotar medidas de política monetária adequadas para estimular a demanda agregada e reduzir o desemprego. Tá? Quais as alternativas abaixo representa a ação mais apropriada? Tá? Então, aqui, a nossa questão de política monetária, macroeconomia, a gente tem aqui um hiato deflacionário se apresentando, tá? Que um hiato deflacionário é caracterizado por uma demanda insuficiente. Produção, demanda insuficiente, tá? Então tem esse gap, esse hiato, esse espaço, que naturalmente gera queda dos preços, tá? E uma desaceleração econômica, tá? Nesse caso, entendendo o mecanismo aí da macroeconomia, tá? O que precisa ser feito? Uma medida, adotada uma política expansionista. O que a gente precisa encontrar nas alternativas é qual dessas que são medidas de uma política expansionista. Política expansionista é aquela política que estimula a economia, que coloca mais dinheiro para circular, que aumenta o consumo, que reduz o juro, que incentiva o crédito, tá? Que amplia a liquidez. Vamos buscar, então, qual que é a nossa alternativa. Tá? Então, a alternativa, letra A, elevar a taxa básica de juros, restringindo o crédito e a liquidez. Já foi no sentido oposto do que eu acabei de falar. Se eu elevo a taxa de juros, tá? Eu tiro o poder de compra, eu deixo as coisas mais restritas. Então, é uma política contracionista. Então, A não serve. B, aumentar o recolhimento compulsório dos bancos, reduzindo a base monetária. Mais uma vez, se aumenta o recolhimento do compulsório, é aquela parcela, né, que os bancos têm que depositar junto ao Banco Central, né, em forma de também reduzir a circulação da moeda no mercado. Então, também é uma medida contracionista, não contribui para o aumento da circulação, para o aumento da liquidez, para o aumento do consumo. Tá? Vamos pular a C, D. Aumentar os impostos e reduzir gastos públicos para controlar a demanda. Uma vez que eu aumento os impostos, eu tiro mais dinheiro de circulação e coloco no bolso do governo, tiro esse dinheiro do mercado. Então, também é uma política contracionista, inadequada nesse cenário. Ficando aí, como foi falado no chat, a alternativa letra C, que a redução da taxa básica de juros para estimular a concessão de crédito no sistema financeiro vai aumentar a demanda para a gente conseguir reacelerar a economia desse país em específico. Tá? Então, a nossa alternativa, letra C, é a alternativa correta, é a única que se caracteriza por uma medida de uma política monetária expansionista, tá? Um incentivo à aceleração da economia. Tá? Show de bola, então. Fechamos aqui nosso módulo 1. Entrando agora no módulo 2, pessoal, a gente tem aqui, então, uma empresa listada na Bolsa distribuiu no último exercício um dividendo de R$5 por ação. A expectativa é que esse dividendo cresça 6% ao ano de forma perpétua. O investidor exige uma taxa mínima de retorno de 11% ao ano para aplicar nesse ativo. Com base no modelo de Gordon, qual o preço justo dessa ação hoje? Tá? Então, aqui, que é um ponto interessante? Se a gente considera que os dividendos aqui têm uma perspectiva de
deixa eu pegar outra cor aqui, de crescimento, a gente já liga lá para Gordon. Não precisava nem pedir aqui no enunciado, porque Gordon considera, né, os dividendos crescentes, né, de forma constante. Então, o que é o modelo de Gordon? Tá? Mais uma vez, a gente tem, tá, ele no nosso formulário, tá? Então, não é algo para se preocupar em relação à fórmula, é mais o entendimento do que ele precisa, o que ele pede, quando que ele é aplicado e quais são as variáveis que a gente vai precisar utilizar. Beleza? Então, mãos à obra. Trouxe aqui, então, havendo crescimento constante, que é o que está dizendo no enunciado, Gordon. O que o Gordon pega? Preço é igual ao dividendo do período à frente, do próximo período, no período 1, tá? Dividido pelo retorno requerido, menos a taxa de crescimento dos dividendos. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu sinalizar aqui para a gente visualizar e organizar nossa questão. Bom, dividendo na 1, tá? No último exercício, foi 5. Nós temos que fazer o quanto que esse dividendo cresceu do último para o próximo exercício. Então, aqui está o nosso dado que a gente vai usar. Calma lá. Depois, a gente tem o retorno requerido, nosso K. Tá? No caso, a questão está nos dando, que é de 11%. Tá? Está até dizendo ali, eu tirei da nossa aula, que pode ser que a gente tenha que calcular o CAPM para utilizá-lo como retorno requerido. Aqui é para exercitar Gordon. Depois, tenho dúvida no CAPM, como foi falado ali no início, jogar lá na plataforma, fazer exercício de CAPM, que é para precificar ali o custo do capital. Tá? Então, nossa taxa, tá, de retorno requerido, e o nosso crescimento, é o que a gente já tinha sinalizado ali, que eram 6%, tá, ao ano, de forma perpétua. Tá? Então, com base nesses dados, nós vamos aplicar na fórmula e nós vamos chegar no nosso preço justo da ação. Preço justo da ação, tá? Ali na frente a gente fala do conceito. Vamos lá. Então, primeiro ponto, o que a gente precisa fazer? Vamos pegar o nosso dividendo, tá? E jogar ele para o período 1. Ele está no período anterior, no último exercício. Isso é um detalhe importante, tá? Que eu já adianto para vocês um parênteses aqui. Nesse caso aqui, se não fizer o que eu estou falando aqui, daria certo também a resposta. Mas tem que fazer, é um detalhe muito importante. Jogar para frente ali, para o D1, né, para o dividendo seguinte. Então, o que a gente precisa fazer? 5%, ou melhor, R$5, tá? Crescendo 6% ao ano, quanto que ele vai ser no D1. Basicamente, isso que a gente vai fazer. Tá? Então, nós vamos puxar lá no HP, só para a gente fazer juntos esse cálculo. Cálculo simples, mas extremamente importante. Tá? Então, sempre Gordon é D1. Tá? 5, deixa eu aumentar as casas. 5, 6%, mais 5,30. Né? Cálculo simples ali. Cresceu 6% de um ano para o outro. Tá? Então, 5,30 é o nosso D1. Tá? Ok? Dividido pelo nosso 11, menos o nosso 6% de crescimento. Tá? Aqui eu vou achar o preço justo para essa ação. Tá? Então, naturalmente, que a gente sabe que não pode aplicar na fórmula o percentual, a gente vai pegar lá o nosso 11, dividir por 100, em decimal eu já posso utilizar. Tá? Pego o nosso 6, dividido por 100, tá? E subtrai um pelo outro, a gente vai ter aqui o nosso 0,5 de nosso divisor, tá? Então,
temos nosso dividendo no D1, dividido pelo nosso... Opa, errou. Vamos lá. 5,30, que é o nosso dividendo no 1. Dividido pelo nosso 0,05, que é a diferença entre o retorno exigido e o nosso crescimento, o K menos o G. Tá? Então, o nosso preço justo é 106, a alternativa letra D. O que isso significa? Que com base no modelo de Gordon, o preço justo para uma ação com essas características é 106. Estando 107, em tese está caro, estando abaixo, está atrativo. Tá? Então, basicamente, o modelo de Gordon aplica se houver crescimento constante. Capitalizo o nosso dividendo, depois divido pelo taxa de retorno requerido menos a taxa de crescimento. Tá? Então, Gordon feito, 106, alternativa D. Dúvidas? Sem dúvidas? Eu tenho uma dúvida em relação à pergunta. Quando é que eu preciso, na verdade, fazer o CAPN primeiro? Às vezes eu fico meio confusa com a questão e aí eu termino errando por besteira. Por entender, assim, o que é que a questão está pedindo, entendeu? Uhum. No caso aqui, de novo, eu trouxe para a gente exercitar Gordon, tá? Então, eu trouxe o retorno já, o exigido, já dito, já dado, o dado, tá? Uma vez que não tivesse o dado, teria que ter sido fornecido os dados para cálculo do CAPM. Então, o risk-free, o beta, o retorno de mercado, tá? Então, aí a gente teria condições de calcular o CAPM, aí que utilizaria o CAPM no retorno, no lugar do K. Certo? Pegou, Suzana, essa parte? Não sei se travou para ti. Não, peguei. Na verdade, assim, o cálculo de Gordon eu aprendi a fazer. Na verdade, assim, eu fico confusa realmente quando a questão não dá o retorno requerido, entendeu? Aí a gente busca o CAPM e aí utiliza o CAPM no retorno requerido, tá? Então, nesse caso, o que eu sugiro? Treinar o CAPM, como eu falei, CAPM, risk-free mais beta multiplicado ali pelo retorno, diferença entre o retorno do risk-free pelo retorno de mercado. Chegamos no CAPM e utilizamos ele no lugar do K, do retorno requerido. Tá? Diga, Marco. Então, o Gordon, o que ele me pega ali é a questão quando ele coloca lá, tipo, dividendo 5, dividendo 6. Essa questão aí, tipo, ok, é só calcular ali os 5 vezes o crescimento. Mas quando ele joga lá para frente, isso aí me pega no Gordon ainda. Tá, esse aí o raciocínio é o raciocínio de que eu preciso capitalizar todas as vezes para frente. Né? Quando eu vou subir, eu uso a potência. Quando eu vou voltar, eu uso a raiz. Tá? Então, basicamente, esse é o caminho que eu faço para ir para frente e para trás no dividendo 1, 2, 3, 4 e retornar. Tá? Uma forma, na mão, o ideal, né, na mão, é pegar, por exemplo, 5 reais, dividendo por ação, tem um crescimento perpétuo e constante de 6%, eu vou jogando 6% sobre, 6% sobre, 6% sobre, até o período que ele está pedindo. Tá? E o raciocínio inverso também. Tá? Então, isso de forma de cálculo, vou utilizar a potência, vou ter que capitalizar até o momento ali que está pedindo a questão. Tá? No DX. Diga, Lívia. Quando aparece, não vem ali o retorno, né? Daí utiliza o CAPM utiliza para outros cálculos e ele veio do formulário. Mas esse dia o Germano entrou numa de não vir o G.
E daí C1 menos payout vezes ROI. Isso aí tem vindo? Tem notícia? Ou é o Germano inventando moda? Tá. Olha, quem fez a prova ultimamente, por último aí, pode dar o depoimento na prova específico tinha, tá? Particularmente, não tenho visto esse relato de ter que calcular ali com payout e etc. Tá? Tá, boa. Show de bola. Então, vamos adiante. Diga, Lucas. Para crescer, assim, eu fiz o CEA e fiz o CFP, um em seguida do outro. A impressão que eu fiquei foi assim, o CEA, ele aprofunda mais na matemática, ele bate com força. Eu acho que o CFP, ele quer saber se você entende, né? Não vai chegar nada nessa pegadinha. Não vi essa maldade no CFP, não. Aí o Daniel falou que caiu de Gordon na última, veio bem simples. Caiu sim, veio bem tranquilo. Uhum. Excelente. E algo extremamente interessante, né, pessoal? Preço justo aí, ação, dá para brincar de calcular na vida real, como a gente diz aí, tranquilamente, exercitar. Show de bola, vamos adiante. Questão 7. O investidor está analisando a ação de uma empresa de tecnologia para decidir se deve incluí-la em sua carteira. Ele coletou dados de retorno histórico e verificou que a covariância entre o retorno da ação e o retorno do mercado é de 0,018, enquanto a variância do retorno de mercado é 0,012. Sabendo que o coeficiente beta mede a sensibilidade do ativo em relação às oscilações do mercado, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de beta e a interpretação adequada. Tá? Bom, então, beta aí que a gente sabe que é a nossa medida de risco, né, que vai mostrar para a gente aí a sensibilidade do determinado ativo em relação ao mercado, determinada ação em relação ao mercado, tá? Principalmente quanto que ela se move em comparação com a nossa referência, que é o mercado. Nesse sentido, tá? Antes de fazer qualquer cálculo, vamos dar uma olhada ali na que está escrito aqui nas alternativas, tá? Começando de baixo para cima, tá? Então, alternativa B. O ativo se move em linha com o mercado, sem amplificar ou reduzir a volatilidade quando beta é 1. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Confere, então. Beta 1, ele acompanha o mercado, ele espelha o mercado, né? Perfeito. Então, conceitualmente, a gente não conseguiu se livrar dela. Vamos adiante. O C. O ativo apresenta risco inferior ao mercado e tende a oscilar menos em ambos cenários. 0,75. E aí? Ele tem um risco inferior ao mercado e oscila menos que o mercado? O que vocês acham? O beta, o entendimento dele, pessoal, estou falando isso para a gente, né, massificar isso, tá? Massificar essa questão do beta. Quando eu estou abaixo de 1, tá, eu sou menos sensível do que o mercado. Se o mercado sobe 10, no caso ali do 7,5, vai subir 7,5. Se subir 10, 7,5. Certo? Se cair 10, vai cair 7,5. Essa que é a sensibilidade que o beta mede. Tá? Então, ok, oscila menos em ambos cenários, tanto para cima quanto para baixo. Quando sobe, ele segura. Quando cai, ele também não cai tanto. Ele cai proporcionalmente o 0,75. Tá? E aí a resposta da B, o ativo é menos volátil que o mercado e serve como proteção em períodos de queda. Sim, se essa explicação é válida, o 0,5 também. Ele é menos volátil do que o anterior, 0,75, em comparação. Tá? Então, eu também tenho aqui, conceitualmente, uma resposta ok. Tá? E aí, a gente tem a última, né, a primeira, no caso, né? O ativo é significativamente mais volátil que o mercado, amplificando em 50% os movimentos. Também está correto. Tá? Então, se o mercado sobe 10, ele vai subir 15. Tá? Então, esse que é o raciocínio de beta. Tá? E eu trouxe aqui todos iguais de propósitos, para a gente massificar o conceito e agora entrar no cálculo. Tá? Qual que é o cálculo de beta? Covar
dividido por VAR. Basicamente, tá? Então, temos dados já, tá? A nossa questão, nossa covariância, opa, ficou... Vou arrumar aqui, ficou muito graúdo. Nossa covariância de 0,018 e a nossa variância de 0,12. Então, já foi lançado no chat. Vamos fazer juntos aqui. Covar por VAR. Tá? 0,018 divididos por 0,012 covar por VAR, temos nosso beta 1.5. A alternativa correta é a letra A. Tá? Porque ele é significativamente mais volátil que o mercado, amplificando em 50% os movimentos. O mercado subiu 10, ele subiu 15. Tá? Esse é o raciocínio aqui do nosso índice beta, tá? O coeficiente beta. Certo? Adiante? Para a última? Bora lá, então. Última questão de hoje. O investidor conservador deseja adotar uma estratégia disciplinada para gerenciar sua carteira ao longo do tempo. Em reunião, o planejador apresenta duas abordagens clássicas de alocação dinâmica. Constant Mix, significa manter uma proporção fixa entre renda variável e renda fixa, realizando rebalanceamentos constantes. Essa estratégia tende a comprar mais ações quando os preços caem e vender quando os preços sobem. CPPI, ou Constant Proportion Portfolio Insurance, tá? Que é a estratégia que se define com um piso de valor para a carteira e, a partir dele, multiplica-se a exposição em ativos de risco. Isso leva a maior participação em renda variável em momentos de alta e redução da exposição em momentos de queda. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Tá? Então, trouxe aqui um pouco de informação para a gente. Vamos lá. Letra A. O Constant Mix é uma estratégia convexa, pois amplia a exposição ao risco em quedas e reduz em altas. Tá? Verdadeiro ou falso? Alguém consegue me refutar isso aqui? Me dizer por que é verdadeiro, por que é falso? Eu acho que é falso. Por quê? Porque no Constant Mix, ele tem o X no mix. E o convexa, ele também tem X. X com X não dá certo, não. Então tá errado. Então, para estar certo aí, isso daí é dica, hein, galera? Para vocês gravarem com força isso daí. Então, o certo dele aqui não é convexa, não. É côncava. Perfeito, perfeito. Excelente dica, tá? Excelente dica. E é um ponto que traz muito conforto para a gente eliminar aqui quando aparece, tá? É algo bem interessante de se ter esse macete. Excelente, Lucas. Mesmo porque, para poder explicar melhor aí, eu tinha que estar riscando, né? Então, para poder fazer os ângulos de cada uma das movimentações, para poder explicar o porquê que é convexo e o que é côncavo. Mas vão nessa dica aí, ó, que me salvou na prova. Boa, boa. Fala, Mate. Mate Livia, tô na fila aí. Tava eu, então. Eu decorei pelo M do mix ali, né? Porque ele tem um acento do contrário no M. Então, ele, quando tem aquele Mzinho ali, eu sei que é côncavo. Porque tem côncavo, tem um acento circunflexo, que é o contrário do M do mix. Ali. Boa, também. Legal. Pessoal, não sei se acho que estava com a mão... Eu levantei sem querer. Ah, beleza. O Constant Mix, pessoal, ele é mais defensivo, tá? Ele é mais defensivo, então ele rebalanceia contra o mercado, tá? Ele é côncavo, então defensivo, concha, côncavo, tá? O Lucas trouxe aqui um macete bem mais visual, mas em termos de entendimento do que é o Constant Mix, tá? Ele é uma estratégia bem mais defensiva. Então,
pensa em uma concha que se fecha, que ele estava falando ali que desenhando fica, né, mais fácil da gente visualizar no gráfico esse fechamento, né, da estratégia a partir desse rebalanceamento do constant mix, mas essa do côncavo já mata, tá? Então, excelente. Letra A, eliminada. B, o CPPI é linear. Ajusta proporcionalmente a alocação em relação, sem relação com os limites de perda, tá? Então, na mesma linha do linear, côncavo e convexo, tá? O CPPI ele não é linear, né? Quem é linear aqui nessa história, que não está falando dele aqui na questão, é o buy and hold, tá? O buy and hold, sim, eu compro e sigo numa trajetória linear, tá? Pula D, pula C, vamos para D. O CPPI é côncavo, tá? Reduzindo o risco em quedas, mas sem ampliar as posições em alta, tá? Então, já temos aqui, né, a definição de que o constant mix é o côncavo da história, tá? Enquanto o CPPI é convexo, que tem até um som mais aberto, tá? Que ele vai abrindo o risco de acordo com o crescimento de mercado. Já passa a palavra, Lucas, mas eu, da mesma ideia da concha, o CPPI, eu entendo como, né, é um seguro, tá, vamos lá, no conceito propriamente dito. É um seguro que a gente vai ter ali, então a gente vai definir nossa perda máxima, até aqui eu aceito perder, e daqui para frente é meu capital em risco. Tá? A partir do momento que eu tenho um mercado em alta, eu estou mais longe daquele meu limiar, né, de mínimo que eu tenho de preservação de capital, digamos assim. Então, quanto mais gordurinha eu vou fazendo, tá, mais eu consigo me expor a risco. Tá? Então, esse é o raciocínio do CPPI, né, o Constant Proportion Portfolio Insurance. Proporcionalmente, eu vou aumentando a exposição a risco à medida que vai ficando mais longe do meu valor, do meu piso, como diz ali na questão. Tá? Obviamente que, periodicamente, é importante rever o piso, tá? Mas o raciocínio do rebalanceamento é esse. Capital mínimo, que o máximo que eu sei perder, então o mínimo eu preservo. Quando o mercado cai, eu não me exponho mais a risco. Quando o mercado sobe, eu tenho potencial de me expor mais a risco, tá? Fala aí, Lucas. Vem aí com alguma sacada genial. Não, tá, foi sem querer mesmo. Você explicou perfeitamente, né? Tá certinho. Show de bola, show de bola. Então, só sobrou a alternativa C, né? Vamos ver se a gente estava certo nessa história toda. Constant Mix é uma estratégia côncava, tá? Então ali o circunflexo, fazendo referência no M também, né? A dica do Olivier, o X, então o X não se repete, côncava, que compra em baixa e vende em alta, mantendo as proporções fixas. Exatamente, pessoal. Então, o Constant Mix eu defino, é 70-30, tá? A partir do momento que minha renda variável subiu para uma proporção maior, para 40%, eu tenho que vender esses 10% sobressalente para eu voltar para a minha proporção. Ou seja, é uma tendência de que subiu, eu vendo, subiu, eu vendo, caiu, eu compro. Tá? Esse que é o raciocínio do Constant Mix. Tá? Exatamente, isso que eu ia trazer agora, Lucas. A questão do mercado lateralizado. Exatamente. O Constant Mix é ideal, né, para o mercado lateralizado, porque a tendência que tu compre na alta, ou melhor, tu venda na alta, porque ter passado da faixa que tu estava prevista a ter na carteira, e tu compre na baixa para conseguir recuperar, né, essa proporção, é ideal para mercados voláteis e sem tendência definida. Tá? Já o CPPI, o ideal é para mercados de tendência, justamente porque a gente vai preservar a nossa parte que nós definimos como piso, e a partir do momento em que sobe, o mercado tem uma tendência de alta, eu posso seguir comprando e seguindo me posicionando. Tá? Diferente no caso do Constant Mix nesse exemplo, é que se o mercado uma tendência de alta, é muito certo que o Constant Mix vai sempre comprar cada vez mais caro para ir rebalanceando. Tá? Então, por isso que ele não é tão eficiente, é melhor o CPPI em mercado de tendência, enquanto o mercado volátil lateralizado é o Constant Mix, que é a estratégia de rebalanceamento ideal. Tá? Então, falamos aí de Constant Mix e CPPI
temos aí no Buy and Hold, mas Buy and Hold fica para uma próxima.